Fala pessoal, muito boa tarde para você que está ligadinho aqui na programação da BMC News. Agora é o BMC Estoque que está começando, seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia, na hora do almoço. Vamos conferir então os destaques do programa de hoje. Anfave afirma que produção de veículos cresce 15% em novembro ante outubro. Energisa prevê investir 14 bilhões e meio de reais em distribuição de energia em 5 anos. Ações da Evergrande têm baixa histórica diante da obrigação de quitar dívidas. Tudo isso e muito mais agora no BMC Stock. É isso aí, a gente começa o estoque desta tarde de segunda-feira, dando o meu boa tarde, é claro, para minha companheira aqui de todos os dias, Rana Beltrão. Boa tarde para você, Rana! Muito boa tarde para você, Daniel Morales, boa tarde a todos, né? Acabou o final de semana, vamos então voltar aqui a falar de mercado, né? E é claro, a gente vai falar sobre os principais assuntos que estão movimentando, vão movimentar ainda mais essa segunda-feira. Vamos repercutir com o nosso convidado de hoje, que é o Breno Bonani, analista-chefe de ações da AVGR Asset. E também teremos, como todos os dias, os gráficos separados pelo Alex André, trazendo um panorama muito legal, bem completo, sobre os principais assuntos que estão movimentando, né, tanto o mercado internacional quanto o mercado aqui no nosso país. Bom, já vamos começar então com os números daqui, né, Dani? É isso aí, Rana. Vamos começar então com os números do mercado nesse momento. O Ibovespa aqui está subindo hoje 2,15% aos 107.328 pontos. Tem poucos papéis em queda aqui nesse momento, quase não dá para ver eles aqui, ó, de tão pequenininho que até sumiu da tela, a tela até apagou, tudo, né, apagou tudo, mas tudo bem, eu não queria mostrar mesmo. Então vivo é assim mesmo. Mas tudo bem. Nossa, vai explodir aqui o negócio. Não, tô brincando, gente. Vamos, enquanto vai mudando aqui, eu vou dando os números aqui enquanto não aparece aqui na minha tela. Quase explodiu aqui, quase tive um treco. Mas vamos lá. Os números, as altas aqui, então. Vamos mostrar primeiro os números em alta aqui. A gente tem Braskem com 7,31%, tem BRF Foods com 6,42%, Azul com 6,47%, CCR Rodovia 6,20%, agora Gol 6,20%, também CCR 6,05%, Magazine Luiza com 4,97%, IRB está subindo 4,55%. Está subindo também Embraer, CVC, Cirela, Bradesco, Americanas SA, Eco Rodovias, Klabin e por aí vai. Quem está caindo? Tem agora 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 papéis caindo, o resto tudo subindo. Entre os destaques aqui, Melius com menos 8,19%, Redditor está caindo 2,13%, Cosan 1,16%, Rumo está recuando 0,77%, Telefônica aqui 0,49%, TOTUS 0,33%, Pão de Açúcar caindo também, Copel, Localiza, Locamérica, Multiplan, Fleury e também o Banco Pan com 0,09%, e o grupo Notre Dame Intermédica acaba de entrar agora para o grupo dos negativos. O dólar agora subindo 0,41% aos R$ 5,71. Rana Beltrão, é contigo. Bom, após essa quase explosão aqui na Zoeira, gente, brincadeiras à parte, vamos dar continuidade, né, nos números, né, agora do internacional. O Dani já falou aí um pouquinho, vamos ver como é que fecharam as bolsas lá na Ásia, vamos recapitular aqui no estoque, nesse jornal aí do meio do dia, né? Muita gente não consegue acompanhar aí durante a manhã, mas a gente está aqui para isso, para recapitular. Vamos lá então, Hansen, lá na Ásia, acabou fechando em queda de 1,76%, Xangai, queda também de 0,50%, e Nikkei, lá no Japão, também seguiu o bloco, recuando 0,36%. Vamos dar uma olhada aqui nas bolsas da Europa. DAX na Alemanha está subindo 1,31%, né? Daqui a pouquinho as bolsas fecham por lá. FTSE no Reino Unido sobe 1,48%. CAC na França, 1,58% de alta. E o índice Eurostoxx sobe também 1,35%.
Aí quando a gente vem dar uma olhada aqui nas bolsas lá dos Estados Unidos, tem Dow Jones subindo 1,70%, S&P 500 0,80% de alta e Nasdaq, que é a única aí que tá no 0 a 0 quase, está recuando 0,02%, estava oscilando agora há pouco 0,1%. A gente vai monitorando, né, o mercado por lá também. E aí a gente vem dar uma olhada aqui, o Dani já falou aí do dólar, vamos falar aqui como é que está o petróleo. Na barril do petróleo está subindo, petróleo Brent sobe agora 2,22%, vendido a $71,43, enquanto o petróleo WTI sobe 2, nossa, tá igual agora, 2,28%, 1% aí. O Daniel tá me olhando aqui, rindo. E é assim, gente, segunda-feira a gente tem que começar animado aqui. E aí a gente está vendo que o petróleo WTI, portanto, está sendo vendido a $67 o barril. E seguindo, né, de olho no mercado lá fora, porque o grupo imobiliário chinês Evergrande alertou para um possível calote de títulos em dólares após ter sido chamada para pagar 260 bilhões de dólares em obrigações de dívida. A nossa correspondente, Giovana Locatelli, está acompanhando esse caso por lá. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel, e a todos que nos acompanham. Este é mais um capítulo da novela Evergrande. O prazo de carência de 30 dias do pagamento de um cupom de 82 milhões e meio de dólares, com vencimento de 6 de novembro, terminaria. Trouxe sinais de que deve efetuar este pagamento. Em arquivamento, na noite de sexta, a Evergrande, a incorporadora mais endividada do mundo, disse também que recebeu mais uma cobrança aí. Os credores estão cobrando cerca de 260 milhões de dólares. Isso levou o governo da província de Guangdong, onde a empresa está sediada, a convocar o presidente da Evergrande, Hui Kaiyan. O governo disse ainda que vai enviar um grupo de especialistas, né, para acompanhar aí, para supervisionar a gestão de risco, fortalecer os controles internos e tentar manter as operações em ritmo normal. Bom, em uma série de comunicados públicos, o Banco Central da China, o regulador bancário e de seguros e o regulador de valores mobiliários tentaram amenizar esse sentimento de incerteza do mercado, afirmando que os riscos para o setor imobiliário de uma forma mais ampla serão contidos. O Banco Popular da China disse ainda em nota que os riscos de curto prazo causados por uma única imobiliária não prejudicarão a arrecadação de fundos do mercado no médio e longo prazos, acrescentando ainda que as vendas de imóveis, compras de terrenos e financiamentos estão em seu ritmo normal. Claro, o mercado reagiu e as ações da Evergrande despencaram aí mais de 12%, o menor valor desde maio de 2010. Daniel, Hanna. Pois é, a situação não está fácil para o Realmente lado uma da novela, Evergrande. você falou. Exatamente. Agora um outro assunto, Giovana, um grupo de investidores institucionais se comprometeu aí a contribuir com $1 bilhão para a empresa que deve dar origem à futura rede social do ex-presidente Donald Trump. Pois é, segundo o ex-presidente, a plataforma não vai discriminar ninguém com base na ideologia política. Conta mais pra gente sobre isso, Giovana. Olha, é Trump se reinventando, mas essa informação de que ele não vai fazer a seleção aí dos seus usuários, a gente vai esperar para ver, né? Isso aí, eu não sei se ele vai segurar, não sei se ele vai aguentar. Bom, a DWAC disse que vai fornecer 293 milhões para a parceria com a empresa de mídia de Donald Trump, elevando a receita total para $1 bilhão 250 milhões. A Trump Media e Digital World não responderam os pedidos aí da imprensa para divulgar o nome desses investidores por trás desse aumento de $1 bilhão. O nome da rede social, a princípio, vai ser Truth Social, verdade social, ok. Embora as principais instituições de Wall Street estejam em grande parte evitando essa parceria para evitar preocupações aí com a reputação de ligar o nome com Trump, esperava-se que alguns fundos de hedge, também escritórios familiares e indivíduos de alto patrimônio líquido
participem aí dessa negociação, segundo fontes da Reuters. O processo completo, claro, deve ser apresentado para a SEC ainda no decorrer do dia de hoje, e a gente vai acompanhar como esses papéis devem performar por aí, o que isso vai gerar de bagunça no mercado, né? A gente acompanha. Giovana, já tem tantas redes sociais, né? A gente abre uma no Facebook, agora a gente também abre nesse Truth Social. Mas vamos que vamos, né? Quero ver se ele vai para a China, né? Nossa! Essa é uma boa pergunta. Valeu, Giovana! Até amanhã. Até. E a gente continua então aqui com o nosso BMC Stock. O grupo Energisa pretende investir 14 bilhões e meio de reais no segmento de distribuição de energia até 2026. A empresa afirmou que a distribuição de energia vai continuar como um importante pilar e vai ajudar a companhia no processo de expansão e diversificação dos negócios para outras áreas, para outras áreas. A Energisa também vai avaliar oportunidades de fusões e aquisições, tanto em distribuição quanto em transmissão de energia. A companhia vai poder se posicionar como uma consolidadora no segmento de transmissão a partir da aquisição de plataformas de ativos de transmissão. Outra oportunidade está em ativos com contratos que vão vencer nos próximos anos, que são mais de 2 bilhões de reais de receita anual permitida. E a Ambipar e a Environmental ESG anunciaram a aquisição dos ativos e dos contratos de gestão de resíduos industriais da Ecotec através da sua controlada indireta, a Ambipar Environmental Nordeste. O valor da transação não foi divulgado, mas a Ecotec tem no seu portfólio o gerenciamento de resíduos industriais com operação no estado da Paraíba. Segundo as companhias, a aquisição permite que a Ambipar gere sinergias na valorização de resíduos e que ela também consiga expandir a sua presença em toda a região Nordeste. Além disso, com essa compra, a companhia fortalece a sua posição de liderança tecnológica na oferta de soluções para gerenciamento total de resíduos, consistente com o seu plano estratégico de crescimento, com o aumento da capilaridade, captura também de sinergias e potencial maximização das margens e retorno. A Ambipar ainda esclarece que essa aquisição não será submetida à aprovação dos seus acionistas e tampouco dará direito a recesso. A Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, informou que as montadoras instaladas no país produziram mais carros no país em novembro do que em outubro. Confira os detalhes na reportagem. Foram produzidos 206 mil carros comerciais leves, caminhões e ônibus em novembro, um crescimento de 15,1% sobre outubro. Mas a queda foi de 13,5% no comparativo com o mesmo mês de 2020. Na relação anual, a queda na produção foi puxada pelo segmento formado por carros e comerciais leves, que teve um recuo de 15,5%. O segmento exige um maior volume de componentes como semicondutores, escassos na indústria mundial desde o fim do ano passado. Já os caminhões seguiram em expansão, com alta de 25,3% na produção, enquanto o segmento de ônibus apurou nova retração de 7,2% na comparação com novembro do ano passado, ainda atingido pelos impactos da pandemia. As vendas tiveram um incremento de 6,5% no mês passado sobre o anterior, para 172,96 mil veículos, mas na comparação com novembro de 2020, o volume representa uma queda de 23,1% segundo os dados da entidade. A Anfávia diz ainda que o nível de emprego se manteve estável em novembro ante outubro, com cerca de 102,6 mil postos de trabalho ocupados, avançando 1% sobre novembro do ano passado. E a Raia Drogasil vai pagar 58 milhões de reais em juros sobre capital próprio. A Sami Facuri já está aqui no estúdio com a gente, tem mais informações sobre isso. Fala, Sami. Pois é, Hanna, tem direito aí os acionistas com ações da companhia até o dia 8 de dezembro de 2021. Já a partir do dia 9 de dezembro, os papéis da empresa vão ser negociados como ex-juros sobre o capital próprio.
O pagamento do juros sobre capital próprio vai ser realizado aí no dia 31 de maio de 2022. A data ainda vai ser estabelecida pela administração. Ainda em comunicado divulgado ao mercado, a Raia Drogasil informou aí o pagamento de 41 milhões de reais em dividendos intermediários. A partir do dia 9 de dezembro de 2021, as ações da companhia serão negociadas como ex-dividendos. Já os dividendos aí serão pagos aos acionistas no dia 15 de dezembro de 2022. É com vocês, Rani e Daniel. É isso aí. E Sami, a Mills, que é a locadora de plataformas e construções de alta complexidade, compra empresas de plataformas elevatórias por mais de 72 milhões de reais. Eu queria saber mais informações sobre esse assunto. Pode deixar, Dani. A Mills informou hoje a assinatura do acordo para comprar os negócios aí de plataformas elevatórias da gaúcha Autoplat por 72 milhões e meio de reais, o que vai ampliar em 5% a frota da companhia, segundo fato relevante ao mercado. A Autoplat tem uma frota de 417 equipamentos e em outubro os negócios tiveram uma receita bruta anualizada de 28,7 milhões de reais ante o ano passado de 18,2 milhões de reais. O EBITDA anualizado foi de 16,9 milhões de reais com uma margem de 62%, segundo a Mills. Rani e Daniel. Valeu, obrigado, Sami. Até amanhã, então. Até amanhã. É isso aí, grande Sam Williams participando aqui do BMC Stock. Olha o pessoal aqui já até mandando mensagem, ó, Comunidade Livre falando rosto novo. É da Sami, a Sami que não é tão nova Sandra, assim. né, gente? A Sandra, Jamile. Sandro Figueiredo colocou até um Sami, um emojizinho cheio de corações. Quem não ama a nossa Sandra, não é mesmo? Bom, fala O Ricardo por você, Peixoto, né? Marco Saravalli, você é top. O Marco Saravalli não tá mais aqui não, assim, não sei se... Não, mas o Marco está aqui entre nós. Dentro dos nossos corações sempre. Exatamente, sim. Samir Rosa. Mas eu tô chateada aqui com o Luiz Henrique, olha. O que houve? O Luiz Henrique colocou assim, a Hana é a primeira poodle a ser selecionada para trabalhar com a polícia de Okayama no Japão. Olha, eu vou te falar um negócio, hein, Luiz Henrique, vou te falar, né? Tá cedo, hein? Tá cedo ainda pra zoeira. Mas tá bom, Nossa, eu tô alegre. Poodle pegou pesado, Poodle, hein? Caramba, Melhor do que gente. se fosse um pincher, já pensou? Pincher que morde, susto né? que você me que deu poodle agora. morde pra caramba também. Mas olha, a Jéssica pelo menos ajuda a gente aqui. Jéssica Fastione, ou Fatione, sim. seguidora de pouco tempo, mas super indico vocês. Assisto diariamente agora. Valeu, Jéssica. Brigadão aí pelo apoio. Valeu, brigadão mesmo. Obrigada pela parte que nos toca. É isso aí. José Walter da Silva, boa tarde, meu povo e minha pova. Lambert Souza também tá por aqui. Rui Rengel, boa tarde só pra Hana. Ezequiel Santos, fala aí, Morales, beleza? Manda uma boa tarde pra Hana e o Alex. Hana tá aqui, boa tarde pra você. Hana, o Alex ainda não chegou. O Rogério Santos Costa, eu tô solteiro. Tá, mas é canal de finanças, o Rogério. Rogério... Tem que ver isso aí, hein? Eu indico o Tinder. Mas olha só, tem o João Kleber aqui. Boa tarde, Daniel. Olha, futuro ganhador do Oscar do jornalismo, assim como a Paula. Poxa, obrigado. Muito valeu. Chique. Quando ganhar, eu espero que ele pague um lanche aí Olha, pra mim. Rogério, cara, eu tô solteiro, foi ótimo. E o Eduardo Ribeiro, Hana Poodle ou Chinchila? Pessoal gosta de você, né, Hana? Pessoal, olha, sentindo aqui, tá emanando, né, esse amor. José Walter, Hana sorridente hoje, mostrando toda a minha arcada dentária hoje, mesmo sendo zoada no chat. O importante, né, Daniel Moraes, é ter bom humor aqui para falar de mercado. O mercado já tá bem animadinho hoje, né, assim que os telespectadores estão falantes também aí no chat, é isso que é legal. O Rui Rengel aqui falando, seu boa tarde saiu bem mais cedo, Morales. Tá certo, é verdade, Rui, valeu. E o Sandro Figueiredo também, tem uma Hana aqui na rua, queridinha da comunidade. Boa, olha só. Tá certo. Jéssica, não esperavam que fossem ler a meio e vocês comentaram. Jéssica, arrasou, Jéssica. Pode comentar sempre. Jéssica, já compartilhou o link aí da nossa programação, o nosso portal também, já compartilha aí no grupo do pessoal do trabalho, dos amigos, gente que você não gosta também. Compartilha com todo mundo aí, é só pegar a agenda aí do celular, já compartilha com todo mundo.
que tá tudo certo. Aliás, Jéssica, se você quiser também pode mandar pergunta pra gente, que a gente repassa para os nossos convidados também, né, Hanna? Exatamente. Quem que vem agora? Quem vem agora, Daniel Morales, é o Breno Bonani, analista-chefe de ações da VGR Asset. Cadê ele? Vamos ver se ele já está conectado para a gente bater um papo de mercado. Olha só ele aí. Oi, Breno, seja muito bem-vindo aqui no BMC Stock. Obrigado, Hanna. Obrigado, Daniel. Boa tarde aí para você, boa tarde aí para os telespectadores também. Sempre uma honra, né, estar participando aqui do programa. Valeu, Opa, obrigado. A honra é nossa. E ó, já sabe como é que funciona, pode falar o tempo que você achar necessário, né? A gente vai batendo um papo aqui, vão surgindo também perguntas aqui no nosso chat. Se você puder responder, pode responder. Se não puder, não tem problema também. Bom, vamos começar então, né, falando sobre o setor de games, né? Breno, explica pra gente como é que tem crescido esse setor e quais são as vertentes e por que vale a pena não só jogar, né, mas também investir no setor. Não, show de bola. Então, Hanna, esse é um setor que eu já defendo tem algum tempo, né? Eu sempre comento aqui com a galera que antes de trabalhar na gestora que eu trabalho hoje também, eu passei pela Avenue Securities, né? E lá, como a gente estava sempre vendo ativos que são estrangeiros, um dos setores que passa totalmente despercebido, principalmente para o brasileiro, né, na hora de investir, é o setor de games. E a gente é um consumidor, né, muito forte desse setor. A gente tem aqui uma população, né, um pessoal que gosta bastante de jogar. E você pode juntar essas duas coisas. Você pode jogar e você pode investir, muitas vezes, na própria empresa que você acaba gastando, né, até o dinheiro ali também. Então já é um setor que cresce, já tem bastante tempo, né, segundo a própria Microsoft, inclusive, já fez um levantamento que existem mais, né, de 2 bilhões de jogadores. Isso já existia, né, lá em 2019 e agora já em 2021 a gente está falando de quase 3 bilhões de jogadores aí, de um aumento de 37% em relação aí a 2 anos praticamente, né, da população global jogando algum tipo de videogame. Então é muita coisa, né, que a gente tem, bastante gente que a gente está vendo, né, cada vez mais entrando dentro desse setor, mesmo depois da pandemia. É um setor que continua aí adicionando mais pessoas, né, capturando mais pessoas para ele também. A gente tem estimativas, inclusive, da própria Newzoo, né, que vai ser um setor aí que vai chegar até 2023 ali, mais ou menos, né, no número de jogadores, a gente alcance mais de 3,5 bilhões aí, né, e que é um setor que vai gerar provavelmente também, né, até 2023, segundo as estimativas do próprio Newzoo também, 200 milhões de receita. Eu acho que talvez isso chegue até antes, tá? Que só nesse ano a gente já fala de 175 a 176 bilhões de receita, né? O que mesmo assim ainda representaria uma leve queda de 1% ali frente ao que a gente teve no ano passado, mas ainda é um setor que é bastante resiliente, é um setor que quase que foi anticrise na última década aí que a gente tem, né? Apesar da gente estar vivendo essa crise de semicondutores que não está impactando só o setor de games, mas impactou o setor de carros, né, a parte do setor automotivo, impactou o setor de data centers e diversos outros setores que também dependem, né, principalmente dessa parte de chips e microchips, mas é um setor que continua crescendo, né? Então a gente está falando de um setor que saiu de 2013 de 77 bilhões de receita para 175 bilhões praticamente esse ano, que é o que se espera. Então é um crescimento muito forte, um crescimento que ele vem acontecendo de escadinha de 2013, 2014, né, até a gente chegar no ano de 2020, e que é um setor que ele, de certa forma, é diversificado em segmentos, né, como você tinha comentado, que cada um vai puxando um em determinadas épocas. Então, como a gente está tendo, né, uma época um pouco mais difícil para a parte de console e para a parte de computador, que depende, sim, de mais peças, de mais hardware, de semicondutores. Por outro lado, da parte de mobile, né, da parte do segmento de jogos para celular, é um segmento que continua ainda crescendo e continua puxando o setor com muito mais intensidade. Isso é bom, porque é um setor que continua sendo puxado, continua crescendo, né, por mais que algum outro segmento dele ali, né, sofra algum tipo de crise, ou adicionando mais receita. E hoje a gente está falando, né, do segmento de celulares aí, né, para quem não sabe, e deve ter muita gente que joga pelo celular, acaba consumindo alguma coisa dentro desse jogo aí também. A gente está falando só o segmento de celular dentro de todos os segmentos, né, da indústria de games, que é dividido em celular, consoles e computador.
ele representa 60%. E a gente está falando desse ano. Então, de uma representação de 60% em relação ao resto ali, né, que é mais ou menos 20% para console, para PC, na verdade, mais ou menos 20% para PC e mais ou menos ali 22% ali também, né, para console, mas a gente estava falando de um segmento que é 18%, né, da receita ali que representava do setor lá em 2012, né, e tem crescido também ano após ano, vem aí praticamente sendo um dos pilares de crescimento para o setor de games. Então a gente está falando que 60% inclusive da receita que vai ser gerada para o setor de games vai vir de jogos para celulares, que basicamente não sofreram tanto impacto assim, né? Porque as principais empresas que vendem celulares conseguiram se adaptar, seja ela Apple, seja a Samsung, conseguiram ali trocar de fornecedores, né, de forma rápida e continuar mantendo, né, as vendas de smartphones, que praticamente viram uma commodity. Então a gente não tem só essas duas empresas, obviamente, que eu citei, tem essas outras empresas que vendem celulares, e é uma coisa que é muito difícil de faltar, né? Mais do que uma peça específica para carro, mais uma peça específica para um data center em si. Então a gente vai continuar vendo crescimento, esse crescimento ele continuou acontecendo também, né? Só para citar números rápidos aqui, passar a bola aí para vocês já também, né? Mas só para a gente ver que o setor ele continuou aquecido mesmo, depois de a gente estar vendo, né? Estar vivendo também uma reabertura da economia, mas o segmento de jogos em si, ele continua tendo um investimento muito forte. Então a gente teve, né, só na parte de volume de total de negócios que aconteceram, 43 bilhões de dólares, a gente teve 57% a mais no número de total, né, de negócios fechados dentro do setor de games no ano de 2021, né? E aí a gente está falando de um crescimento de 2,5 vezes em relação ao que foi os primeiros 9 meses de 2020 também. Então, um aumento bem substancial aí, seja na parte de fusões e aquisições, seja na parte de ofertas públicas, seja na parte de investimento privados, todos eles cresceram mais de 2 dígitos, né, durante esse ano. E quando a gente vai para a parte de venture capital, né, e aí a gente vai olhar os números de negócios, de investimentos que estão acontecendo, também 2,5 bilhões ali, né, de valor de negócio, que foi divulgado tanto no primeiro e no terceiro trimestre agora desse ano, né, e a gente está tendo muitas outras empresas, principalmente agora na parte de envolvendo blockchain, né? Eu acho que é uma parte super nova que nem todo mundo conhece, porque a gente tem as principais desenvolvedores e publicadores de jogos do mundo, mas a parte de blockchain é algo muito inicial, até porque é novo mesmo, né? E só que agora, só no terceiro trimestre de 2021, os jogos que envolvem, né, o blockchain, eles tiveram um valor de negócio ali de mais de 1 bi e em mais de 16 negócios também, né? Então a gente está tendo aí um novo segmento que está nascendo, que é os jogos voltados para blockchain, o play to earn, onde você joga e ganha, né, às vezes uma moeda ali, né, um token de volta que você pode negociar esse token tem liquidez, então isso é algo novo que está acontecendo dentro do setor de games e parece que também veio para ficar, parece que isso vai se intensificar aí para os próximos anos também. Uhum. Legal. Você está falando aí que com a pandemia, né, o mercado de games se reaqueceu, né, o número de jogadores ativos só aumenta. Eu queria saber como que o investidor ele pode escolher as melhores empresas do setor. Essas empresas, elas são listadas nas bolsas americanas? Então, essas empresas são listadas nas bolsas americanas. O investidor tem acesso aqui também a algumas delas, não a totalidade de empresas que a gente encontra, né, no universo de bolsas dos Estados Unidos, principalmente, mas algumas você consegue ter acesso aqui. Algumas delas têm BDR, né? Então você consegue ter aí BDR da CIA Limited, você tem BDR da Activision Blizzard, você tem BDR da EA Games, né? Você tem BDR da Take-Two, só que tem outras companhias, principalmente as mais recentes, né, que abrem capital lá nos Estados Unidos, que ainda não tem a BDR para cá. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha. O investidor também pode ter uma certa dificuldade na questão de liquidez, né? E o que isso quer dizer? Na questão de comprar e vender aquela BDR? Pode, porque ainda assim temos, né, uma certa negociação em alguns papéis que são menos conhecidos principalmente, que são menores. Mas quando a gente vai lá para os Estados Unidos, você não tem problema nenhum, né? Para as bolsas americanas você não tem problema nenhum, você tem uma diversidade de companhias, né? Não só essas empresas como a Activision Blizzard, a EA Games, a Take-Two, que todas elas são desenvolvedoras e publicadoras de jogos, como você pode ter empresas, né, que também fabricam peças que vão ser voltadas para isso.
né? Você pode ter uma NVIDIA, você pode ter uma AMD, são ambas empresas que fabricam placas, né, gráficas e processadores também, que vão ser utilizados por pessoas que gostam de jogar, não tem só essa finalidade de ser para data center ou para computador pessoal. Muita gente, né, principalmente elas, desenvolvem tecnologias que são específicas, voltados, né, para jogos online. Você pode ter também, né, a empresa da Google, também tem, né, o Stadia, você pode ter a Apple, que tem o Apple Arcade, você pode ter a Microsoft, que tem a linha do Xbox ali, né, e vai mais para consoles, tem outros estúdios ali dentro, como a Bethesda, a Mojang também, que são estúdios que também criam jogos dentro da própria Microsoft em si, né? Então você tem diversos outros, a própria Amazon também, que entrou agora com a Amazon Studio de Games, então eles já lançaram 2 jogos agora, né, recentemente, que é o New World, e eles lançaram um outro, que eu acabei esquecendo o nome agora, mas o mais famoso deles agora é o New World, que eles recentemente lançaram. A gente provavelmente vai ter mais jogos, né, lançados pela própria Amazon em si. Então, tem outras empresas que estão, né, que o core business dela não é games, mas que elas querem capturar uma parte dessa receita que vem de games também, né? Que é o caso da Amazon, que é o caso da Microsoft, quando você vai ver, a maior parte do resultado da Microsoft vem do Azure, né, e vem da parte de cloud deles. O Azure, que é a parte de cloud, na verdade, né, e a parte do Office em si. Você paga uma subscrição para ter o Office. Isso é a maior parte da receita. A parte da receita de Xbox é muito menor comparado a isso tudo. Divide receita, inclusive, com o Windows, né, e com o Surface, que é o notebook deles. Mas mesmo assim, a Microsoft está posicionada, ele quer capturar uma receita, né, da parte de games. Até outro dia também, a maior parte da receita da NVIDIA só vinha da parte de games, ainda tem uma parte relevante que vem para essa parte voltada para a placa de vídeos, voltada para o setor de games. Então, você tem empresas que estão, né, fazendo sem outras vertentes, outras frentes, mas que também querem capturar, né, uma parte dessa sinergia que vem do mercado de games. Mas ao mesmo tempo você tem outras empresas, como a Roblox, né, que está no universo ali de games mais parecido com Minecraft, mais parecido com The Sandbox também, que a gente está tendo, né, ouvido muito falar. Tem a Sea Limited, que é uma companhia asiática, mas que é dona do Garena, 50% da receita dela vem da indústria de games, ela, apesar dela ter e-commerce, apesar dela ter uma fintech ali dentro, mas 50% da receita vem de games, e ela é dona do Free Fire também, que é um jogo de tiro, né, de shooter, que é para celular e que também é extremamente famoso aqui. Você tem a Qualcomm, você tem Unity, tem diversas outras opções para o investidor aí. Perfeito. E, Breno, tem pergunta aqui dos telespectadores, né? Estão mandando bastante, assim, que a gente gosta. O Eduardo Furukawa perguntando o seguinte: Breno, a alta dos juros não deveria ter sido feita até o final do ano passado, né? Não deveria ter feito até o final de 2020, até metade desse ano, para ir decaindo agora? Com a alta dos juros, sem o auxílio, não é um cenário pior do que do ano passado? Tá, agora eu queria entender mais ou menos se a gente está falando, né, de uma pergunta voltada para o Brasil ou se é uma pergunta voltada para os Estados Unidos, mas eu acho que é para o Brasil, porque ele está falando da alta de juros que a gente teve aí, né, se ela deveria ter parado até então. Eu acho que sim, né, mas aí é um chute meu, Breno Bonani, analista-chefe aqui da VGR Asset, mas é algo que sim, a gente deveria esperar um pouco mais para ver. Geralmente não, você tem, né, uma manutenção na política monetária e você tem um aumento da taxa de juros ou até uma diminuição, ambos os efeitos só vão ser sentidos 6 a 12 meses depois, né? Só que a gente, por outro lado, teve uma inflação que foi um pouco mais acelerada do que a gente esperava, né? Dado ao nível de auxílio que a gente deu, que foi um auxílio, mas não foi comparado ao que os Estados Unidos, por exemplo, fez. A gente está falando de pacotes trilionários de auxílio que foram feitos nos Estados Unidos. Eles não tiveram uma inflação tão galopante assim, mas ainda assim é uma inflação que está acontecendo lá, é uma inflação que preocupa o Federal Reserve, né? E a gente tem uma dinâmica diferente de país, mas que assim, a gente sentiu essa inflação, né? E está sentindo ainda, né, uma inflação de 2 dígitos. Então, o cenário ainda, eu acho que cabe um pouco mais, né? E o que a gente espera que aconteça essa semana, porque tem decisão do Copom, né? Inclusive aqui, já entrando no que a gestora está vendo, estamos junto com a maioria do mercado também, estamos vendo ali um aumento de 150 basis points, né? Um aumento de 1,5% também, é o cenário que a gente trabalha aqui. E aí eu acho que depois, se a gente chegar ali, né,
nos 9,5, nos 9,75 ali no máximo é o que a gente espera que possa acontecer, ou que pelo menos que a gente gostaria, né, de ver acontecer, para depois vamos esperar para ver como que vai ser essa dinâmica, porque ainda estamos sem auxílio, ainda vai ter que passar um auxílio novo, provavelmente, e a gente tem uma dinâmica um pouco diferente dos Estados Unidos. Então, a gente está ainda com desemprego alto, a gente ainda está tendo queda na renda, né, das pessoas, o nível de atividade industrial ele recuou, a gente entrou em recessão técnica, tudo isso vira tônica para que a gente não tenha que aumentar os juros também com uma força maior, porque a atividade econômica, né, ela está retraindo. Então, isso tudo, né, indica que talvez a gente tenha que ir mais leve na questão do aumento da taxa de juros, mas isso que a gente, é o que a gente espera no final das contas. Boa. Tem outra pergunta aqui também, Breno. A pergunta é do jovem empreendedor. Ele pergunta o seguinte: as NFTs vão ser sustentáveis pensando a longo prazo, mais de 10 anos? Olha, eu acho que sim, tá? Eu acho que sim. É algo muito novo, né? Também não tem muito como a gente falar de uma forma com tanta propriedade assim, porque eu vou ser bastante honesto. Entrando no mundo de criptoativos, NFT, jogos de blockchain, token de governança, tudo isso você vai aprendendo agora com todo mundo. Não tem ninguém que já sou especialista, estou há 10 anos estudando sobre isso. Não tem como, isso acabou de surgir, entendeu? Então é algo tudo muito novo, tudo ainda meio sem terra de ninguém, né? Não tem lei ainda desse tipo de coisa, você não tem uma regulação propriamente em cima dos NFTs, propriamente em cima dos criptoativos, provavelmente, talvez a gente nunca tenha, porque essa é a finalidade, né? A finalidade é eles serem descentralizados por conta do blockchain, então é algo muito novo ainda, mas sim, as coisas estão mudando, sim, a gente tem a cabeça aberta para isso aqui também, a gente acha que coisas, né, como NFT, como jogos de blockchain que estão surgindo agora, o Play to Earn também, são coisas que vieram e eu acho que vieram para ficar mesmo. É muito legal você ter uma base de liquidez mais ampla ali, a gente acha que isso deveria existir para determinado tipo de ativos, ou seja, você tem ali, né, uma pintura virtual, eu comprei um avatar virtual, ele é um NFT, né? Da mesma forma que você tem produtos cosméticos dentro dos jogos, né, as skins são NFT. E se você puder, né, ter o direito, já que é algo que você comprou, ele é seu, a empresa não vai tomar de volta de você, porque você comprou, você gastou o dinheiro com isso, houve uma transação. Mas se você puder ter, né, a liquidez de eu não quero mais ter essa skin que eu tenho hoje do jogo do Fortnite, eu não quero ter mais essa skin do Call of Duty, eu quero poder trocar por dinheiro, né, qualquer que seja o dinheiro, ou eu quero trocar por outra coisa, né, eu quero conseguir efetuar essa transação. Ela tem que existir. E aí toda essa ideia por trás do NFT, né, de poder te dar essa liberdade de você fazer essa transação, eu acho que ela é uma ideia que veio para ficar, ela só vai ser aperfeiçoada cada vez mais, né? A gente não sabe muito bem para onde que isso também vai caminhar, até mesmo em nível de regulação, mas eu acho que é algo que é essencial, né? Eu acho que é algo que deveria já existir, e meio que está acontecendo muito por conta dessa parte dos NFTs, né? Então eu acho que isso sim, isso vai continuar acontecendo. Eu acho que, cara, falando em 10 anos, se não for o nome NFT, vai ser algo parecido, mas vai ser algo do tipo, você vai poder ter liquidez em ativos virtuais. Uhum. E ao mesmo tempo, né, que a pandemia acabou renovando o setor, também acabou provocando uma desordem, né, na cadeia de abastecimento. Como é que a crise de semicondutores impactou o setor de games, né, na sua opinião? A produção de placas de vídeo, processadores e outros componentes usados para a fabricação de computadores gamers e também de videogames também acabaram sendo afetados? Sim, também foram afetados. A própria Sony, né, teve que reformular ali o PS5, a gente teve atraso, né, não só atraso de jogos em si, mas a gente teve também uma dificuldade das pessoas que queriam comprar um novo console e que não conseguiam encontrar
porque a produção não estava dando conta por causa dessa crise dos semicondutores. Estava faltando peça necessária para você construir, né, o console, e por conta disso você estava tendo ali uma demanda muito forte por parte das pessoas, né, dos jogadores que queriam experimentar o novo console e que não estavam conseguindo achar, não estavam conseguindo ter acesso por conta disso. Então, né, não só a Sony como a Microsoft também foi impactada no novo Xbox, eles acabaram dando esse azar, porque não tinha como você prever que ia acontecer esse impacto, principalmente em um setor que hoje é o mais requisitado, né? É um dos mais requisitados em si da parte de semicondutores. Mas agora já está normalizando um pouco, sofreram esses, né, tiveram que fazer stand-by em muitos projetos, inclusive. Agora está normalizando um pouco, a Sony já falou que a produção, né, para 2022 ela vai ser diferente da produção que ela estava fazendo dos primeiros PS5, né, que eles lançaram, para ter essa adaptação por conta da crise dos semicondutores. Se isso vai acabar no segundo semestre de 2022 ou no final do ano de 2022 é algo que a gente ainda vai ter que pagar para ver, né? Eu acredito que final de 2022 a gente já comece a enxergar um pouco da normalização dentro do setor de semicondutores. Acho que isso ainda perdura aí mais um ano aí, né, de forma tranquila, mas a gente já vai ter muitas empresas, né? Inclusive a gente teve empresas que inclusive nem foram tão impactadas assim, a gente esperava que fosse ter algum impacto, porque muitos recibam semicondutores não teve impacto, porque conseguiu mudar de fornecedor, que conseguiu encontrar uma outra forma de fazer aquilo que ela já fazia, de fabricar aquilo que ela já fabricava, mas usando outros componentes, aquilo que estava, né, mais acessível ali para ela. Mas, tirando isso, eu acho que no final de 2022 a gente já começa a ter uma normalização, e aí, como eu tinha comentado, um setor que tem sido um pilar e que praticamente não foi impactado por conta disso, que é o setor mobile, ele vai continuar ainda muito forte, né? A gente teve uma modificação ali, só para comentar, né, desse setor mobile da Apple, ela que é dona de um enorme ecossistema, ela removeu ali o IDFA, que é o Identifier for Advertisers, né, para algumas empresas do setor, e isso pode dar uma impactada, né? E vamos entender o que é isso, né? Essa parte aí do IDFA é uma parte de companhias, na verdade, que fazem jogos para celulares e que não monetizam vendendo alguma coisa, mas monetizam, ganham dinheiro, né, com advertising, com propaganda, né, elas teriam um pouco mais de dificuldades ali na hora de você fazer a metrificação, né, de você fazer a métrica ali de será que isso está dando certo, será que isso está dando dinheiro, quanto que isso aqui está dando dinheiro para mim, e em cima disso, né, medir a eficácia ali dessas campanhas, principalmente das campanhas de marketing, já que você ganha com anúncio digital, né, e ver se isso valeu a pena para eu, né, colocar aqui na minha conta do tipo, pô, valeu a pena, vou lançar outro jogo, tipo, não valeu a pena, não vou lançar outro jogo por agora, né. Isso para empresas que fazem jogos para celulares que dependem dessa monetização, geralmente são jogos free to play, são jogos de graça, mas que você vai ter o tempo todo lá, tem um pop-up aparecendo na sua tela, né, de alguma propaganda, que é assim que eles ganham dinheiro, é assim que eles se monetizam. Esses, né, gamers aí poderiam ter uma certa dificuldade, né, essas empresas que são desenvolvedoras nesse modelo de negócio. Mas as outras empresas que são no modelo de negócio diferente, que ou seja, eu vou lançar um jogo, vou te cobrar por ele, eu vou lançar um jogo, ele vai ser free to play, mas dentro da plataforma eu vou te cobrar para você comprar uma moedinha, eu vou te cobrar para você comprar uma skin, para você comprar um avatar, qualquer tipo de coisa, não teria problema nenhum, né? Essas companhias não tendem a ser impactadas, principalmente quando a gente vai, né, para a Ásia, ou seja, uma maior parte dos players do mundo estão na Ásia, principalmente na China, né? E então a gente vai ter empresas como a Tencent, ou até a própria NetEase, a própria Sea Limited, que está lá em Singapura, né, uma empresa também que está na parte da Ásia, que não fica restrito, né, a esse ecossistema da Apple. Eles têm ecossistemas próprios, né, principalmente, né, para as pessoas para a população asiática no geral, e aí eles consomem dentro dos próprios ecossistemas, né. Isso pega muito aqui, Europa e Estados Unidos, onde a Apple tem um ecossistema, né, um pouco mais consolidado. Mas quando a gente fala de Ásia, né, e, de novo, principalmente China, é outra coisa, e eles são de longe os maiores consumidores, eles, primeiro lugar China de consumo de games, né, e também um dos países que mais sustentam o crescimento desse setor na parte de receita. Então acho que a gente não vai ter muita dificuldade, né, da parte de crescimento, por mais que a Apple tenha feito essa mudança ali, né,
dentro do ecossistema e removeu o IDFA, e da parte de semicondutores, eu acho que 2022 isso normaliza, mas a gente vai começar a ver já algumas coisas normalizando ali, né, ao longo de 2022. Boa. Agora, em relação à tecnologia do chamado metaverso, né, desde que o fundador do Facebook mudou o nome da empresa para Meta, e anunciou aí esforços na construção desse metaverso, surgiram aí questões do que seria esse ambiente virtual. De que forma que isso movimenta o mercado e o setor de games, e o quão próximos estamos da criação desses ambientes digitais com a expansão das possibilidades além do setor de games? Então, Daniel, o Facebook fez um movimento que eu achei super interessante, né? Não era tão esperado assim o anúncio do Meta, né? Principalmente mudar o nome, tipo, Facebook para Meta, isso marca para uma empresa muito grande como o Facebook, né, de mais de 1 trilhão de valor de mercado, que ela vai ter que mudar para se adaptar, e que o caminho daqui para frente é outro, e que o metaverso faz parte dessa mudança e que vai fazer parte do negócio, né, principal da empresa. Então isso chama muito a atenção quando você tem uma empresa muito grande fazendo esse tipo de movimento e colocando todo o pilar do business dela, né, do negócio dela, em cima dessa tese. Então isso a gente achou muito bacana. O metaverso, ele era um tema que aparecia e depois sumia, aí ele vinha depois de novo, ficava mais um tempo, depois sumia de novo. Só que parece que agora ele veio para ficar, né, principalmente por conta desse movimento, trouxe a discussão mais à tona. E se tem uma empresa está fabricando algum tipo de tecnologia voltada para isso e que consiga monetizar isso de uma forma bem interessante, outras empresas vão ficar interessadas e vão querer fazer a mesma coisa. E por isso que a gente chegou nesse hype agora, né, do tema do metaverso, que a gente está tendo aí toda hora alguém comentando em relação a isso, né? Para quem não sabe que o metaverso também, pessoal, basicamente é uma realidade virtual que vai permitir que as pessoas, né, de todo mundo se interajam aí, tanto umas com as outras, quanto com o próprio metaverso em si, né? E o metaverso, ele vai além, porque a gente pode pensar de uma forma errada, e aí está em questão de relação ao propósito que o metaverso traz, né, desse nome em si, a gente já tem, de certa forma, realidade aumentada, e realidade virtual já existe. A gente já tem os óculos Rift da vida, a gente já tem diversos outros tipos de óculos de outras marcas que você consegue colocar ele e você joga algum tipo de jogo onde você já interage com o ambiente. Só que tudo isso é você e o ambiente. O metaverso, ele vai além, né, dessa questão, desse conceito que é interagir com outras pessoas. Tem a parte social ali muito forte. Ou seja, você vai ter jogos, mas interagir com as outras pessoas é um forte que leva, né, dentro desse nome do metaverso. E aí não só o Facebook, como o próprio chefe da Epic Games, né, o cara que criou o Fortnite, ele fala há muito tempo já das aspirações dele em relação ao metaverso, ele gosta bastante. O jogo do Fortnite em si, ele não chega a ser um metaverso, mas ele carrega muito dessas ideias em comum, muito dessa ideia de você passar mais tempo, como já teve o show do Travis Scott, já teve outros shows, outros eventos, já teve o show do Marshmello, que é um DJ também, dentro do próprio Fortnite, onde as pessoas logavam numa determinada hora, né, e curtiam o show ao vivo ali mesmo, com o seu próprio personagem. Então esse tipo de coisa ele já carrega ali dentro do jogo do Fortnite. E tem outros jogos, né, que já são um pouco similares, né? Eu tenho o VR Chat também, que é um aplicativo, né, que você coloca o óculos de realidade virtual, você vai ter seu próprio avatar e você conversa ali, né, com as pessoas. Então esse tema do metaverso, ele entra aí com mais força agora por conta do Zuckerberg, né, mudando ali para o Meta, e se estende para diversas outras empresas, não só do setor de tecnologia, mas principalmente do setor de games, porque a gente está falando de um conceito que ele já tem uma aplicabilidade praticamente pronta, que é para o setor de games. A parte social que o Zuckerberg estava falando, de você fazer uma apresentação, de você fazer uma reunião, você se encontrar e pular na piscina ali, sei lá, num hotel virtual, essa parte social, né, ela ainda vai ser criada, ainda vai ter que ser testada, mas a gente já está falando de jogos que já simulam muito dessas ideias, né, e que você vai ter que ter só uma adaptação um pouco melhor ali para a parte da realidade virtual, mas que ela
meio que já sai de largada ali para o setor de games. Já é algo que essas empresas já queriam há muito tempo, né? E agora você ter essa discussão, né? Ela foi trazida aí à tona, isso só dá mais munição para essas empresas ficarem monitorando qual o público-alvo que vai ter que trabalhar em cima, quem quer realmente isso. Parece que a galera gostou mesmo do tema do metaverso, e como que a gente vai trabalhar isso. Mas tem muitos jogos que você consegue ter ali, né, uma virada de chave para essa questão do metaverso de forma muito mais simples do que pensar, né, numa rede social onde você vai ter ali uma interação social com todo mundo, né? Ou fazer com que as pessoas cada vez mais utilizem o Teams e coloquem um óculos de realidade virtual para você desenhar ali, né, ou fazer sua reunião numa louça virtual. Esse tipo de coisa ainda vai ter que ser adaptado para a maioria das pessoas. Mas para quem joga, já pensa e já sonha, né, com esse tipo de tecnologia há muito tempo. Então acho que essas empresas, principalmente as desenvolvedoras, né, Take-Two, Activision Blizzard, EA Games, né, Pegasus Unlimited, pega o Roblox, todas essas empresas, a Unity também, que é a parte da engine ali que você usa, né, para criação de jogos, seu software que você usa para criação de jogos. Todas essas empresas meio que já largam na frente. A Nvidia também vai precisar de placa de vídeo, vai precisar de processador AMD, né? Então essas empresas com essa pegada mais forte em games, elas já saem na largada. Mas a gente vai ter diversas outras empresas, seja Microsoft, seja Facebook, seja Apple, né, entrando também de cabeça, seja a Amazon, né, também, entrando de cabeça dentro desse setor voltado para o metaverso. Uhum. E qual é o futuro do setor de games, Breno? Quais são as vertentes, né, que devem se destacar e quais também podem acabar perdendo espaço? Então, o que a gente tem visto perder espaço é a parte de hardware, né? Apesar das pessoas ainda continuarem consumindo hardware, eu acho que com o tempo isso vai deixar de existir. O que vai ter a gente vai ter uma empresa como a Microsoft, ou a Google, ou a Amazon, que vai ser dona de um extenso data center gigante e que vai emprestar para a gente, né, todo esse hardware. A gente vai ter simplesmente uma tela, mas todo o poder de hardware ele vai ser passado via streaming. Isso é algo que a Google já idealizou com o Google Stadia, né? Outras empresas já estão idealizando isso. E a gente até tem, se eu não me engano, a GeForce Now, que é da Nvidia, e que você consegue fazer um streaming ali, né, da parte de placas de vídeo e tudo mais, para você ter uma performance que não é do seu computador em si, mas que está sendo emprestado, né, de um data center gigante que tem essas placas de vídeo, mas que você paga uma mensalidade ali, um plano anual, e você tem acesso a esse serviço. Então eu acho que essa parte de hardware, ela acaba caindo um pouco pro varejo, como a gente, como consumidor final. Eu acho que ela cresce para a parte de data center, como a gente está vendo, principalmente no último resultado da Nvidia, super aquecido ali para a parte de data centers. E aí a gente não vai comprar mais placa de vídeo, não vai mais comprar processador, mas a gente vai ter tudo isso emprestado, vai pagar uma subscrição, obviamente, para isso. Mas eu acho que vai ser muito mais interessante do nível de qualidade e do nível de potência que a gente vai poder acessar, né? Porque essas empresas vão ter data centers de tamanho de lugar de talvez ocupe estádio, né? Para ter uma potência muito forte ali para entregar, mas que vai, do ponto de vista, né, para a gente, vai ser muito mais prático, né? Vai trazer uma utilidade muito melhor do que comprar a peça, se ter um gabinete gigante e tudo mais. Agora, da parte de mobile, né, e da parte de consoles, eu acho que isso só tende a aumentar, porque talvez os consoles também migrem para isso depois, né? Talvez você pague uma subscrição depois, você vai ter uma caixinha, alguma coisa que você conecta na sua TV, entendeu? E aí já é uma coisa para a gente ver lá no futuro, porque não tem nada decidido ainda. Mas talvez a gente tenha uma simplificação na questão do hardware também voltada para console. Questão de jogos para celulares, eu acho que é uma tendência ainda que continua crescendo, ainda tem muito espaço. Muitas empresas perceberam que é mais inteligente eu não gastar bilhões de dólares para fazer uma nova franquia a cada ano e vender essa franquia por $60, $70 que seja, e eu criar pegar uma franquia que já existe, que deu super certo, que é Call of Duty, por exemplo, da Activision, e replicar isso para o celular. Não te cobro nada para você jogar no primeiro momento, mas te cobro por um monte de coisa dentro do jogo. Quer ter acesso a um novo mapa? Vai ter que pagar. Quer ter acesso a uma nova arma? Vai ter que pagar. Acesso a uma nova roupinha? Vai ter que pagar também.
E eles perceberam que monetizar em cima do free-to-play é muito mais inteligente do que gastar milhões para ter um novo título AAA para lançar para um console. Então acho que cada vez mais a gente vai ter virada de chave para diversos jogos que são de franquias muito famosas, como a gente já teve, né, do Elder Scrolls, que a Bethesda lançou para celular, agora a gente teve Call of Duty, a gente tem o Diablo também indo para celular, foi para celular também, a gente teve jogos da Nintendo de Mario, que são, né, de franquias de grande nome ali para Nintendo, indo para celular também, porque percebe-se que você consegue monetizar muito melhor, sem contar que a escala aumenta de nível estratosférico, porque quase todo mundo hoje tem um celular, né? Então você não precisa comprar um console, você não precisa comprar um computador de última geração, você consegue jogar um jogo que você gosta, uma franquia que você gosta, direto da sua mão. Então acho que isso se torna cada vez mais escalável. E isso vai continuar crescendo também, vai continuar sendo um dos principais pilares para o setor. Legal. Breno, uma última pergunta aqui. No cenário macro de alta da inflação, as empresas tech elas acabam sofrendo muito. Como fazer uma análise dessa precificação dessas empresas que muitas vezes estão já com a precificação inflada? Então, isso é verdade, Daniel. No cenário onde a gente tem aumento da taxa de juros, isso vai pressionar com força, né, as companhias que são de tecnologias e que sim, precisam de um capital mais intenso. Elas precisam recorrer a capital de terceiro com mais frequência, né, até para crescer ou até para sustentar muitas vezes o seu modelo de negócio do que outras empresas. Isso sim tende a impactar, vale a pena ficar de olho nas empresas, em qual o tipo de empresa, né? Não dá para a gente generalizar todas as empresas em si, tem empresas sim que estão com valuation totalmente questionável, né? Totalmente esticado, sim, né? Qualquer métrica normal que você for pegar ali de múltiplos em si, né, ou até de fluxo de caixa descontado, mas tem outras empresas que têm um crescimento e que negociam um múltiplo mais esticado, mas que se ela continuar apresentando esse crescimento para os próximos 3, 5 anos, meio que justifica, né? E a gente está falando de um setor que ele tem uma via de crescimento muito favorável ainda para os próximos anos, que é o setor de games, né? Então, a gente não está falando de um setor de software em si que vai competir com outros softwares, um setor de tecnologia que apresentou uma tecnologia agora um pouco inovadora, mas daqui a pouco pode vir outro, né, competidor, não tem muita barreira de entrada. A gente está falando de franquias com nomes muito importantes. Então eu acho que isso não tende a desacelerar tanto, por mais que você tenha uma alta da taxa de juros, para os próximos anos. Primeiro, né, vou tomar uma água aqui. Primeiro por conta que a gente teve uma virada de console, né? A virada de console ela é muito importante. A gente teve o lançamento do PS5 e do novo Xbox, e que nem todo mundo ainda conseguiu. A gente tem muitas pessoas que querem, mas que estavam tendo uma dificuldade por conta da crise de semiprodutores. Então a gente tem empresas que, de parte publicadoras, né, desenvolvedores de jogos, que ainda nem lançaram os jogos que elas queriam lançar, das franquias que elas queriam lançar, né? E essas franquias têm nomes muito grandes, muito importantes. A gente está falando de quase 3 bilhões de pessoas no mundo, né? A gente está falando aí de uma parte, mais de 25% da população global que joga algum tipo de jogo. Então é difícil a gente ter, por mais, né, que tenha um aumento da taxa de juros, uma retração desse nível de demanda das pessoas por esses jogos, né? E tem uma apelação muito forte. E aí tá ficando cada vez mais normal você jogar algum tipo de jogo, né? A gente cada vez mais vê. Antigamente era muito restrito a determinado tipo de pessoas, era um pouco mais nichado. Hoje a gente tem quase qualquer pessoa, principalmente durante a pandemia, muita gente teve que sobreviver, né, da parte de interação ali, jogando algum tipo de jogo, né? Para você ter uma interação com a pessoa, você teve que pular para um ambiente virtual. Então eu acho que, vamos supor que a gente não vai acontecer isso, né? Bater 3 vezes aqui na madeira, mas vamos supor que a gente tem alguma outra crise, né, voltada para essa parte mais sanitária, voltada mais para a parte, né, de saúde de novo, que a gente tem que ficar isolado. É um setor que ajudou muita gente a interagir, né, e que vai continuar principalmente ajudando. Então, dado essa tese, né, positiva para o setor, e que tem um caminho um pouco mais claro do que outros setores em si, né, eu acho um pouco mais difícil. Você pode ter até um impacto, sim, do aumento da taxa de juros, não estou falando que isso não vai acontecer, mas eu acho que isso é muito mais difícil no longo prazo, né, falando de 5, 10 anos de setor, você não ter cases positivos
né, por conta de tudo isso que eu acabei de comentar. Eu acho bem difícil a gente não ter cases positivos. Olhando os últimos 10 anos, por mais a gente teve diversas crises, né, nos últimos 10 anos também, e mesmo assim continuaram subindo. Mesmo assim é um setor que só cresceu receita ano após ano. Por isso que a gente chama até um setor um pouco meio que anticrise ali. E a gente fala de um crescimento de receita acima de 10%, né? E quando você vai olhar, sei lá, a indústria de software, ela é uma indústria muito importante, mas ela cresceu só 5% nos últimos 10 anos. O de games cresceu o dobro, né? Então, eu acho um pouco mais difícil. Boa. Breno, a gente gostaria de agradecer aqui a sua participação no BMC Stock. A gente já estourou o tempo aqui, a gente tinha até mais perguntas aqui para fazer, mas a gente já estourou bastante o nosso tempo. A gente agradece até o pessoal que mandou as perguntas também pelo nosso chat. Breno, muito obrigado. Eu queria que você deixasse aí a sua mensagem final e mais uma vez a gente agradece aí pela participação. Não, eu que agradeço, Hanna, eu que agradeço aí também, Daniel, né? Obrigado aí por ceder esse espaço, acho super bacana aí o trabalho que vocês fazem também. Valeu a galera aí do chat que estava comentando, estava perguntando, super bacana, né? Quase hora não, passou um pouco mais da hora do almoço e o pessoal tá aí assistindo, acho super legal. Obrigado aí sempre por me chamarem, fico sempre honrado, pessoal. Opa, a gente aqui agradece. Breno, um abraço para você e até a próxima. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Até. Isso aí, conversa excelente aí com o Breno Bonani, analista-chefe de ações da VGR Asset. Valeu, gente. Obrigado aí pelas perguntas aí no chat. A gente tenta repassar, mas às vezes não dá por causa do tempo. Mas valeu. Agora, sem estourar muito tempo... Que é isso, olha lá. Ah, isso é coisa do Júnior Messi, né? O nosso... Olha, é do comentário. Memes. Ô, Daniel, vamos fazer uma pose aí pra gente fazer um... Vamos uma pose pro Oscar. Tá bom, pose dada. Pose dada. Valeu, obrigado, viu, Júnior? O Oscar do jornalismo brasileiro. Valeu, Júnior. O povo aqui gosta de tirar um sarro. Porque é segunda-feira e o povo tá o povo tá aqui, isso porque é segunda. E tá chegando a folga do final do ano, isso. Melhor ainda. Quem que vai fazer o estoque? Não sei. Não, tô brincando, gente. Fica aí a surpresa, fique aí pra acompanhar. Não, mentira, tá tudo bem organizadinho. Gente. Valeu, gente. Vamos agora aos gráficos do Alex André. Hoje ele traz 10 novas análises pra gente ao vivo. Muito boa tarde pra você, Alex. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Hanna. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no BMC Stock de hoje, né? E hoje vamos falar dos 10 gráficos, né? Falando um pouquinho sobre Europa e também Estados Unidos e passando uma pincelada ali sobre o cenário do Covid, né? De forma global, tá? Então, o primeiro gráfico, vamos comentar um pouquinho aqui sobre a expectativa de lucro dos Estados Unidos, né? Do S&P 500. Esse gráfico a gente sempre comenta aqui que é um dos gráficos mais importantes para se analisar em referente à tendência, né? Ou de valorização ou não da Bolsa Americana, tá? E esse gráfico aqui, né, que a gente chama aqui de EPS, ou seja, lucro por ação das companhias, a gente tem aqui uma perspectiva, né, nesse ano de 2021 e 2022, que as estimativas foram cortadas em setembro, né? Para quem acompanhou, né, o S&P 500 de setembro, né, não teve uma boa performance, ou seja, tem até uma performance negativa no mês de setembro, né, se comparar na janela de 2021. Por quê? Porque realmente, né, se você comparar, o S&P 500 fechou com uma queda de 4,8%, né, ou seja, quase 5% de queda, porque uma das grandes explicações foram referente, né, a cortes, né, de estimativas de IPS na Bolsa Americana. E agora, né, a gente consegue observar que as estimativas começaram a subir, né, a partir de outubro, né, e o S&P começou aí a apresentar maiores ganhos, né? Então a gente consegue observar essa grande correlação, né, do S&P com o gráfico de IPS, não só, claro, o histórico, mas principalmente a estimativa do mercado para 2022. A maioria do mercado, né, está observando que a partir do segundo trimestre, né, tem uma maior relação de ganhos, e que o primeiro trimestre tem uma relação menor do que o trimestre que foi apresentado nesse ano de 2021. Uma das explicações é o aumento de juros nos Estados Unidos, aumento também a relação ao ritmo do tapering, ou seja, a relação da diminuição dos estímulos, né, que deve passar de 15 para 30 bilhões de dólares mensais, e também, ao mesmo tempo, né, a variante, né, a Omicron, mesmo que tenha essa preocupação, né, seja da propagação, estudos aí que foram divulgados no final de semana, que a gente também divulgou aqui no BMC News, não traz uma grande preocupação assim quando a gente fala de números, né, de internações e também, consequentemente, de mortes. Ou seja, tem uma perspectiva que seja mais leve e isso impulsionou muito a Bolsa por aqui e também podemos observar esse IPS sendo projetado para o ano que vem de forma
maior, tá? Mas por enquanto tomar cuidado, né, referente ao primeiro trimestre do ano que vem, isso que o mercado espera, a partir do segundo tri, números melhores, né, comparados à base desse ano. Bom, essa tabela aqui que é bacana, né, é sobre o índice de volatilidade, né, que é o índice do VIX, né, muita gente chama esse índice como o índice do medo, né, ou seja, que mede ali a volatilidade, e a gente consegue observar nessa janela de 3 semanas, né, essa variação percentual de 3 semanas, desde 1990 até esse ano, 2021, os 10 maiores períodos, né, que foram registrados, né, a maior variação do VIX, tá? Então a gente tem aqui, né, o dia 21 de fevereiro, né, do ano passado, né, que terminou do dia 13 de março, né, foi o período ali do Covid, né, ou seja, o VIX saltou 238%, né, também 3 períodos, né, de 2020 nós observamos, né, ou seja, entre 200% e 159% de aumento desse índice, né, do VIX de volatilidade, e quanto maior esse indicador, né, maior traz a aversão ao risco, né, ou seja, maior o indicador, né, traz ali a relação do investidor a procurar ativos de maior risco, né, de menor risco, né, como a Treasury americana, e também o dólar, né, a gente observa muito pela cesta, né, das principais moedas americanas, né, que é o DXY, e também ao mesmo tempo a gente consegue observar, né, uma fuga, né, de capitais referente à renda variável, né, principalmente na Bolsa Americana, né, porque a gente está falando aqui do VIX, que é da Bolsa Americana, tá? Então esse é o principal gráfico aqui, só de curiosidade, né? São diversas janelas, uma delas é em 2008, né? E 3 janelas foram em 2020 e nenhuma em 2021, tá? Então entre as 10 maiores, né, volatilidades, né, que tiveram aumento de volatilidade na janela desde 1990, somente em 2020, ou seja, mesmo que tenha ali uma aversão a risco nesse ano, nada foi comparado ao ano passado, né, onde teve ali realmente uma grande volatilidade, né, que foi reportada no mercado. Bom, o que é interessante esse gráfico aqui, eu já comentei esse gráfico anteriormente, mas não desse tema, tá? De outros temas. Diversos analistas de mercado, esse gráfico aqui é do Bank of America, né? Analistas de mercado, eles colocam, né, como que identificar uma tendência, né, entre as companhias, né? E uma delas é identificar, né, qual é a palavra, ou seja, keyword, né, que é usada, né, nos conference calls, no earnings call das companhias. Então, essa ferramenta é muito interessante, né? Ou seja, eles ficam colocando, né, seja até mesmo uma palavra-chave, né, que roda ali, né, entre a transcrição de todas as conferências, né, de resultados, e eles começam, né, a perceber quais são as palavras mais utilizadas entre as conferências. A gente já falou isso sobre inflação, a gente já passou esse gráfico para falar sobre inflação, né, sobre juros, e esse gráfico aqui interessante, que a gente fala referente, né, aos ativos digitais, né, ou seja, essa palavra que foram utilizados ali no earning call, né, das companhias nos Estados Unidos. A gente consegue comparar que 2009 até 2015 praticamente, quase nenhuma companhia falava disso, né? E a partir de 2017, né, teve um grande aumento, mas chegou a ser esquecido pelo mercado em 2020. E agora, em 2020 para frente, já chegou a bater um recorde, né? Foram mais de 60 menções, né, de ativos digitais, né, comentado, né, nas companhias americanas. Ou seja, isso que também demonstra não só, né, a relação da nova, né, economia, né, referente ali ao metaverso, que muita gente comenta, mas também investimentos nessa área. A gente já trouxe gráficos também para comentar um pouco mais sobre os novos unicórnios, né, formados ali pelas empresas de tech, a gente também comentou sobre as empresas de health tech, diversos setores. Mas o mundo, né, ou seja, de forma geral, está olhando para ativos digitais, né? A gente fala quando ativos digitais, muita gente pensa em relação a Bitcoin e criptomoedas, mas não só em relação a isso, né, mas também a própria tecnologia, né, do blockchain utilizada para processos, né, para melhorar processos de forma como um todo. Então isso também é usado de uma forma que a gente fala aqui de ativos digitais, tá, como um todo. Simplificação de processos, melhorias, né, principalmente agora no pós-pandemia. Tá? Esse gráfico é bem interessante do Bank of America, que demonstra ali a atratividade do mercado para o setor de ativos digitais. Tá? Bom, muita gente comenta sobre esse gráfico, né? O próprio Saravalli também já comentou, né? Esse gráfico a gente fala aqui de um PI, né? Ou seja, de preço-lucro projetado para 24 meses, né, de Global Equities, né? Ou seja, tanto os Estados Unidos quanto a Europa. A gente consegue observar no desempenho relativo, até mesmo a projeção para 24 meses, que a Europa está sendo negociado ali em torno ali de 14 vezes, né? Price earnings, né? Preço sobre lucro. E Estados Unidos, né, tem uma projeção ali esperada para 18 vezes, ou seja, a Europa muito mais barata que Estados Unidos, claro, né, Estados Unidos está ali num rally, né, ou seja, do próprio S&P 500 e diversos índices, né, há diversos meses, né, batendo all-time high. Isso também vem ali na métrica de preço, também acompanhando esse indicador, né, até mesmo quando a gente já falou do earnings, né, ou seja, de lucro também vem subindo, então esse indicador, esse múltiplo também, ele vem subindo ao longo do tempo, que é natural, né? Mas na Europa, a gente consegue observar que tem uma grande correlação e agora, né, o mercado espera-se que tenha esse fechamento de gap, né, principalmente com a Europa, com ativos descontados, né, e alguns deles a gente vai comentar aqui também nessa apresentação, tá?
Nesse gráfico que é interessante, a gente comenta aqui, né, a relação do Price Earnings, né, projetado para 12 meses, né, não referente a 24, né, mas projetado para 12 meses da Europa, e também, né, o próprio preço, né, quando a gente fala aqui do estoque 600, né, que reúne as 600 maiores empresas de 17 países chaves, né, da Europa como um todo, como a Alemanha, né, também, que é o maior país da Europa, e a gente consegue observar que é muito claro, né, ou seja, a queda do indicador preço-lucro está muito claro também referente à queda no próprio índice, né, que não acompanhou, e com uma das grandes preocupações que vem acontecendo lá, que agora é o Covid, né, que não impulsionou de uma forma como está impulsionando os Estados Unidos, ou seja, o Covid está realmente castigando muito na Europa, né, até a própria variante, né, a Omicron, ela tem ali essas dúvidas, né, ou seja, a Alemanha reportando recordes, né, históricos, a Áustria também, a Holanda vem reportando também lockdowns ali parciais, ou seja, lockdowns ali principalmente de pessoas não vacinadas, então isso gera uma preocupação adicional e não destrava, né, a Bolsa Europeia por lá. Então, mas diversos estrategistas vem reforçando a sua visão sobre a Europa, tá? De acordo com o JP Morgan, que é esse gráfico daqui, tá? E um dos setores, né, que é muito interessante, né, a gente compara aqui em referente ao estoque 600, né, como eu falei, né, o principal indicador, o principal índice, né, da Europa, né, a gente consegue projetar para 12 meses, está chegando próximo à média, né, de 2015. Esse gráfico é desde 97, a gente consegue observar aqui nessa linha azul aqui, né, mais escura, não dá para ver muito bem, mas a gente consegue observar que essa média a média, né, de 2015, a partir de 2015, né, a gente consegue observar que está chegando ali próximo à média, ou seja, os analistas que olham esse indicador também observam um ponto de compra, quando a gente fala aqui do índice, tá? Olhando, claro, né, de acordo com os estrategistas que foram mencionados no relatório do JP Morgan, tá? Ou seja, chegando próximo à média, ficando também barato de forma relativa desde a janela de 97, tá? A gente está falando do índice como um todo, tá? E alguns setores também vêm ficando cada vez mais atrativos, né? E esse setor que é muito comentado, principalmente na Europa, né, que são os grandes bancos europeus, né, Credit Suisse e outros bancos que são sediados por lá, a gente tem aqui o PI, né, ou seja, relativo dos bancos, né, ou seja, preço sobre lucro. A gente consegue observar, né, que o setor, né, está tradando ali em torno de 56%, né, abaixo, né, da relação do Covid, né? Então tem ali um grande desconto, né, de mais de 50%, e a gente consegue comparar em relação à própria média também do setor, né, desde 95, tá? Nos últimos 26 anos, né, a gente consegue comparar esse indicador ali ficando muito, muito abaixo. Ou seja, claro, nas janelas aqui anteriores, a gente conseguiu observar também alguns períodos abaixo da média, mas não tão abaixo da média quanto está agora. Então é um dos setores também que pode se beneficiar, não só em referente a estar descontado, né, ou seja, em relação ao preço sobre lucro de forma histórica, mas também com uma projeção desse próprio indicador e também com uma leitura, né, de alta de juros na Europa, né? Se a gente está discutindo muito referente aos Estados Unidos, isso também pode acontecer na Europa. Aqui no Brasil, né, a gente já está discutindo, né, um aumento de 1,5% na Selic na quarta-feira, mas na Europa também tem, ou seja, o mundo inteiro, né, depois de cortar juros, está no movimento de subida de juros, e um dos setores que se beneficiam é o setor, né, de bancos, né? Então a gente consegue observar que pode aí diminuir o desconto ao longo dos próximos meses, tá? Isso que os analistas comentam, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de China, né, referente à cadeia de supply também. Esse gráfico do JP Morgan comenta, né, que o principal desafio no frete marítimo, né, é a escassez de containers, ou seja, ao invés dos navios, né, porta-containers, ou seja, o desafio não está nos navios, ou seja, não está faltando um navio em si, mas está faltando containers, né, de forma geral. E esse gráfico, né, ele mede, né, os containers, né, que carregam 90% dos produtos comercializados em mundo todo, ou seja, 90% de tudo que é comercializado é transportado por container, né? E as empresas chinesas afiliadas, né, ao seu governo produzem 95% dos contêineres do mundo, ou seja, é muito dependente dessa produção. E agora eles aumentaram de forma substancial a produção. Então a gente consegue observar desde os anos 2000 até agora, 2021, esse aumento de produção de contêineres. Isso pode diminuir a pressão inflacionária, né, à medida que vai ali deslanchar a cadeia de supply chain nos próximos meses. Então isso é um gráfico interessante, né, que a gente pode trazer um tom ali de inflação menor, até mesmo para a subida de juros global. Isso também pode trazer um impacto ainda maior, né, mais benéfico referente ali a ativos de risco, tá? Que é interessante. Bom, esse gráfico agora a gente vai falar um pouco sobre o GDP, né, sobre o PIB, né, o consenso do Goldman Sachs, que revisou para baixo, né, de acordo com a perspectiva da variante da Omicron. E tirando aqui abrindo aspas, né, do relatório do Goldman Sachs, eles pensaram que é mais provável um cenário moderado de desvantagem onde o vírus se espalha mais rapidamente. Mas a imunidade, né, contra as doenças graves é apenas ligeiramente enfraquecida. Isso que está no gráfico do Goldman Sachs, tá? Eles estão cortando aí no primeiro trimestre 1,5%,
né, de segundo trimestre 0,5% do PIB devido a problemas relacionados com o vírus na reabertura e fornecimento de mercadorias, fecha aspas. Tá? Então esse gráfico aqui do Goldman Sachs, a gente vê a perspectiva de crescimento de GDP, né, do PIB nos Estados Unidos, né, que eles estão olhando aí a perspectiva, né, ou seja, o forecast de aumento de 3,8% na base anual. Tá? E se a gente olhar em referente ali ao quarto quarto, né, desse ano, né, para o ano que vem, um crescimento de 2,9%. Tá? Então isso que o mercado espera aqui, ó, nessa linha aqui de 2022. Tá? Então isso que o mercado fica enxergando o crescimento do PIB americano. Bom, agora que a gente vai trazer o último gráfico aqui, né, a gente consegue observar, né, de forma geral, né, em termos absolutos, né, referente ao net comprado, ao net vendido, referente aos principais setores, né, e também os principais indicadores do mundo todo. Né, de forma geral, né, os clientes, né, do Bank of America estão long, ou seja, estão comprados em equities, né, em techs, né, também empresas europeias, né, ou seja, como a gente falou, ou seja, ações europeias, equities de forma geral, né, ou seja, global equities, bancos, como a gente já comentou também, tecnologia, ações dos Estados Unidos, né, como US equities, também commodities, healthcare, cash, ou seja, grana, né, dinheiro, materials e energia. Aí a gente tem os menores pesos, né? Ou seja, que inclusive vem não se beneficiando tanto assim com o aumento de juros, né? Que é o setor de energia, também referente ao real estate, discricionário, industrials e também, olha aqui onde nós estamos, né? Emerging Markets Equity, ou seja, ações de mercados emergentes. O mercado não está tão bullish, não está tão otimista nesse sentido, tá? Mas a gente consegue ver aqui, né, bens de consumo, né, como um net vendido, né? Ou seja, short bonds, né? Ou seja, títulos, utilities e também bens de consumo como os alimentos e bebidas também, tá? Então o mercado não está tão otimista para esses três setores, mas principalmente bonds ali, que está net vendido comparado ali em termos absolutos com os clientes do Bank of America, esse gráfico aqui, tá? Então são esses principais gráficos de hoje, Daniel e Hanna, sempre para auxiliar você, investidor, a tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Valeu, Alex. Abraço para você, até amanhã. Obrigado, tchau, tchau. Abraço. Hanna Beltrão é contigo. Bom, vamos seguindo aqui então com o nosso BMC Stock, com mais informações. E falando agora que a empresa Guararapes, dona da Riachuelo, anunciou a venda de um imóvel de 45 mil metros quadrados na sua própria cidade, né, a cidade de São Paulo, por 170 milhões de reais. No local funcionam as suas lojas, né, Riachuelo e também da Midway, divisão financeira do grupo. Segundo a companhia, o pagamento foi feito em parcela única no ato da assinatura de venda. Em nota, a Guararapes disse que alugará um novo escritório e que a mudança vai ocorrer nos próximos 7 meses, acordando aí com o novo proprietário do imóvel. A companhia ressaltou que a operação está em linha com a sua estratégia de otimizar a estrutura de capital e também para capturar com maior eficiência operacional, combinando o trabalho remoto e presencial. A empresa de materiais de construção Quero Quero entrou em São Paulo na última semana e pretende abrir mais lojas no estado em 2022 se a economia permitir. A expectativa é de que o mercado de construção continue a crescer, segundo a Quero Quero, sustenta a visão mais otimista. O mercado estima que mais de 1/3 do lucro bruto da cadeia venha das operações de crédito, o que tem efeito direto negativo na alta da Selic. Neste ano, com as turbulências afetando o consumo e as varejistas, a ação da rede caiu 35% e ela vale hoje quase 2 bilhões de reais. Quando abriu o capital, há quase 1 ano e meio, a empresa valia 2,3 bilhões. A empresa acredita que o mercado tende a ter uma piora no ano que vem, mas revendo gastos, a Quero Quero acredita em uma projeção de 70 aberturas de lojas em 2022, podendo chegar a 80 ou 85. A maior parte deve ser concentrada no estado de São Paulo. E a Embraer anunciou que a sua subsidiária AIVE fechou uma parceria para fornecer aviões elétricos para uma empresa australiana. Confira os detalhes na reportagem. A AIVE, braço de mobilidade urbana da Embraer, firmou parceria com a empresa de helicópteros Nautilus para desenvolver o ecossistema de mobilidade aérea urbana na Austrália. A empresa encomendou 10 aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical da AIVE para serem usadas em atrações turísticas de Queensland, no norte do país da Oceania. Os primeiros voos sobre a Grande Barreira de Corais, um dos pontos mais importantes da região, estão previstos para 2026. Em nota, o grupo Morris afirma que tem o compromisso de alcançar emissões líquidas zero até 2030 em todos os seus negócios, aponta o CEO da empresa, Chris Morris.
Já André Stein, presidente e CEO da IVE, informou que as viagens turísticas sustentáveis, com voos de baixo ruído e emissão zero, são um ótimo caso de utilização para as soluções da empresa. Além das aeronaves, a IVE também fornece software de gerenciamento de tráfego aéreo com a expertise da Embraer e da ATEC, outra empresa subsidiária do Grupo Embraer. E o consumo de gás natural em todo o Brasil encerrou o terceiro trimestre deste ano com alta de 57% frente ao registrado no igual período de 2020. O volume de gás consumido alcançou 81,6 milhões de metros cúbicos por dia, na média acumulada do trimestre. O aumento teve impulso da demanda térmica, segundo a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. O forte aumento do indicador reflete principalmente a maior demanda de gás para a geração de energia elétrica, diante do maior acionamento de termoelétricas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Entre julho e setembro, o consumo de gás para a geração termoelétrica avançou 160,9% na base anual, atingindo 37,94 milhões de metros cúbicos por dia em média. Todos os segmentos registraram alta no consumo de gás no terceiro trimestre. Na indústria, a taxa foi de 12,9%. Também houve recuperação no segmento comercial, com 33%. E vamos ver os números, então, do mercado financeiro agora no nosso mapa do Profit Pro, da Nelogica. Deixa eu pedir aí para o grande Leonardo Alcântara, que mandou, inclusive, perguntas hoje, para ver se ele consegue compartilhar. Bom, pelo visto, não vai rolar, mas então deixa eu dar um panorama, então, né? Mesmo a gente não conseguindo compartilhar, a gente vai, né, falar aqui como é que está o mercado agora, porque o Ibovespa está subindo 2,07% aos 107.242 pontos, é isso mesmo. O índice abriu aos 105.069 pontos, chegou aí a uma máxima de 107.404 pontos. A gente vai monitorando, né, esses números por aqui. E a maior parte, né, dos setores, né, estão figurando entre as maiores altas, com destaque aqui para as empresas do setor aéreo, setor de viagens também. Tem aqui a Gol subindo 10,42%, em seguida tem a Azul com alta de 8,87%, aí tem CVC subindo 5,44% e Embraer também aparece por aqui, subindo agora mais de 5%. E aí, em seguida, tem as empresas do setor de varejo aparecendo em alta aqui. A Mer3 sobe 5,54%, Lame 4, 5,26%. Depois tem aqui Magazine Luiza com alta de 4,54%, Via 4,10% de alta também. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tem mais alguma empresa aqui, mas tem muitas que estão subindo bastante. Ó, Braskem sobe agora 7,02%. Aí tem BRF subindo 5,44%. Depois tem CCR, 4,94% de ganhos. A Vale aqui, que já superou 1 bilhão em volume de negociações. A Vale que está subindo agora 4,36%. IRB sobe 4,78%. E os bancos também aparecem por aqui. O Bradesco sobe mais de 4% agora. O Banco do Brasil está agora subindo 2,92%. O Itaú está aqui com 2,92% de alta. Também os bancos seguem em peso. Aqui tem também as empresas do setor de petróleo, tem as empresas de shoppings também aparecem, né, entre as maiores altas de hoje. Mas vamos dar uma olhada aqui entre as maiores quedas, porque Melius, né, com o ticker aí Cash 3, está recuando 8,77%. Melius que a gente viu na semana passada com uma alta, uma super alta aí acima, né, dos 30%, quase 30%, se eu não me engano. Daniel me corrige, porque eu lembro perfeitamente da Anandinha na redação comentando, né, ela que faz os cortes, né, olhando aí, vendo que Melius estava subindo bastante. Então ele está liderando aí, né, até esse momento no pregão entre as maiores quedas. Aí em seguida tem Redditor recuando 2,64%, Droga Raia também 1,16% de queda. Depois tem Grupo Cosan 1,3%, TOTUS 0,92% de queda também. Localweb já recua 1%, Apivida 0,87%. E tem mais algumas empresas aqui, tem empresas do setor de shoppings, tem também Pão de Açúcar caindo, Equatorial, algumas empresas aqui do setor elétrico. E no mais é isso, vamos só dar uma olhada aqui, uma passada pelo dólar, para a gente ver como é que ele está agora.
O dólar está subindo agora 0,54%, comercializado a R$ 5,68. Daniel Morales, cadê o Morales aqui na tela? É isso aí, pois é, ô, Hanna, foi só você não fazer a pergunta do Léo e ele te boicotou tá aqui na tela, você só? viu? É assim, É assim, deixa ele. é assim que tirar se ele faz. no amigo, Isso aí, no sabe amigo que- secreto, ele Sabe que que isso aguarde. daí é vingativo, né? A vingança nunca é Ariano, plena, né? Se bem que Matar o Felipe alguém. Nascimento, que já tá aqui no estúdio também, né? Não posso falar mal de Ariano, que é meu chefe, né, gente? Ele tá aqui já. Ele realmente se preocupa com essa parte Tô dando uma astrológica. olhada aqui, um olho no peixe, outro no gato. Mas Bom, vamos dar o nosso boa tarde pro pessoal que está aqui, então, no nosso chat, pra gente já ir se encaminhando pro fim do estoque. O Lambert Souza, o Carlos Melo também tá por aqui, Eduardo Furukawa, quem mais? O Felipe Lipe, investidor desqualificado. Olha, o investidor desqualificado É. tá aparecendo agora aqui. O açaí com farofa, que tava doente. O que você tinha, o Ele açaí? foi bem aí rapidinho tirar a vesícula e voltou aqui pro chat. Rapidinho. Uma Ele coisa foi básica. lá, Foi lá. de manhã, tirou a vesícula, já Mas tá aqui avisou assistindo. que estava aqui firme e forte. Boa, ainda bem. É rapidinho para tirar Rapidinho, a vesícula hoje em boa. dia, né? O negócio é assim, papum. Melhor açaí para você, açaí com farofa. E nada de açaí com farofa, hein? Que é... Né? Não, ok. Não é bom? Tudo É bem, maravilhoso. deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas não para quem tirou a vesícula, né? É. Não. Não pode, dá. não pode. Vesícula não dá, né, gente? É, não tem condições. É isso aí, Felipe Nicásio por aqui também, o Lambert Souza, quem mais? Rui das Neves, grande Rui das Neves, que marcou a gente agora no Instagram. O Eduardo Valeu! Furukawa também, já É. passando por aqui, João reclamando aí das Kleber, aéreas. João Kleber aqui que é fã da Nossa, BMC João desde Kleber, pequenininho. Desde pequenininho. Arrasou, viu, João Kleber? Isso aí, olha, o Carlos Melo aqui falando, and the Oscar goes to Raniel Beltrales. Thank you. Boa! Tem... Valeu, gente. Brigadão aí pelos comentários. Valeu. E é isso aí, né? O BMC Stock vai chegando ao fim, né, Hanna? Eu Pois continuo aqui pro BMC Market até as 3h30 da tarde. E você? Pois é, o Daniel continua aqui, segue aí com a turma do marketing, que já tá todo mundo aqui, já tô olhando aqui, ó, deixa eu ver se é desse lado aqui. Não é esse lado aqui, porque é esse meu tá lado, me então... ignorando aí, né? Foi esse lado aqui, já vejo que já tem um professor aí, né? O grande professor Cabral se arrumando até quieto. Na realidade, quem tá do teu Não lado é o Júnior, né? Ah, é o agora. Júnior? É o Júnior. Mas era o Cabral que tava aqui do lado. Era. o Cabral. Tá quieto hoje ele, né, gente? É. É segunda-feira. Pois é, eu vou ficando por aqui, porque mais tarde, né, às 18h45 ou 15 para as 7, como o Daniel Morales gosta de brincar todos os dias, a gente não perde essa piada, temos BMC Business ao vivo aqui na BMC News e hoje a gente conversa com o banco BMG. Olha só, vamos conversar com o gestor de mais uma empresa, conhecer um pouco mais, né, o plano de negócios, e conhecer um pouco mais, né, essa companhia, né, Daniel Morales? Não, e o Andradas aqui falou assim, caramba, foi ignorado, crise existencial. Andradas, boa tarde para você, Muito que meu boa querido. tarde, Andradas. Você seja sempre muito bem-vindo aqui na BMC. A gente nunca vai esquecer de vocês. Jamais. Fiquem tranquilos, nunca. Às vezes a gente pula mas é o olho. É o olho. A gente vocês velha, moram é assim. nos nossos corações. Nós todos. estamos aqui para vocês, com vocês, todos os dias. Pois é. Tchau, Hanna Beltrão. E é isso, aceitamos presentes de Natal. Não, mentira, gente. Então tá bom, é isso. Um beijo. Até amanhã, Daniel Morales. Até. Tchau.